da questão, né, evolutiva, da questão da ontogênese, o quanto que isso pode estar envolvido, né, no comportamento, dar alguns exemplos desse processo, né? Então, pensar na evolução. Aqui eu tenho um, né, desenho, um esquema, né? Aqui eu tenho uma visão, né, lateral, aqui eu tenho uma divisão, né, mostrando algumas características de três espécies. Esse aqui é um ouriço, né, uma espécie, né, de animal, né, especial. Aqui é uma foto dele. Ele é muito utilizado, né, em pesquisa, porque ele é fácil ser cultivado, tal, em laboratório, e ele tem um encéfalo bastante desenvolvido. Então, isso aqui é a descrição da parte, né, motora, pré-motora, a parte visual, a parte auditiva, a parte sensitiva, que é a insular, que é a parte entorrinal, aqui o cerebelo, aqui o tronco. E aqui é um proscímio, está aqui a foto dele, né? Então, aqui você já vê que já tem esse aqui seria o neocórtex dele, seria isso, né? Que é essa parte aqui. Aqui no Proxima, você já tem um neocórtex bastante grande, que é a área visual, né? Aqui é a área de associação, área sensorial, motora, pré-motora, área auditiva, a parte, né, região insular. E aqui é do ser humano, né? Esse material aqui é uma imagem, né, uma figura dessa publicação da Frontier Neuroanatomic, e como aqui, né, colocou aqui de uma forma preconceituosa o homem, né, eu coloquei aqui como uma imagem, né, uma mulher durante um protesto, né, exatamente para a gente deve se colocar aqui, né, humano, e não, né, uma valorização de apenas um gênero, né, humano. Né? Então, aqui, quando você vê para o humano, o que você tem é exatamente essa caracterização. Veja que aqui o visual, né, que ele é bem pequeno, comparativo, né, proporcional à área, né, de associação gigante. Aqui é o córtex auditivo, o sensório, o motor, o pré-motor, então a área pequena, a área de associação e o pré-frontal. Então, você tem, né, durante o desenvolvimento, na evolução do cérebro, entre os primatas, essa complexidade de você expandir as áreas de associação e expandir a área pré-frontal. Isso, é claro, que vai ter uma implicação muito grande, né, no comportamento. Aqui estão imagens, são fotos de cérebros, né, reais. Então, aqui tem um cérebro de tamanhos diferentes. Veja, né, que aqui eu tenho o cérebro, né, humano, do chimpanzé, né, que eu tenho de várias outras espécies, tá? E o que diferencia não é só o tamanho, mas a sua organização, em especial para nós aqui dos primatas, e especificamente humano, é o desenvolvimento da região pré-frontal. Embora nós não tenhamos o maior cérebro, nós temos baleias que têm cérebros maiores do que a nosso, né? Mais tamanho, mas não em complexidade. E é claro que, quando a gente vai ver aqui na sequência aqui dos primatas, né, olha o que destaca aqui, a amplitude aqui, né, do frontal, né, no caso aqui do humano, né, que é o que vai destacar uma caracterização importante da nossa capacidade, né, de ter, né, uma diversidade de comportamento. Que é isso que a gente precisa, né, entender, que essa diversidade de comportamento ela é possível por causa do aumento da complexidade do nosso cérebro. Biologicamente, a gente pode falar da seguinte forma, né? O cérebro não é feito para uma determinada tarefa, né, em si, né? Ele é feito para ter uma diversidade, e essas diversidades é que vai permitir eu ter sucesso, ou sucesso reprodutivo, ou sucesso alimentar, né, ou sucesso social, e etc. Né? Então, a grande, né, questão que a gente vê claramente das mudanças na evolução é a capacidade, né, que o cérebro tem em ter maior diversidade nas expressões comportamentais. E não
né, um comportamento só ou um comportamento, né, estereotipado. E aí a gente tem um comportamento que é importantíssimo para nós, né, que é a linguagem, né? Que aqui a gente tem, inclusive, né, podemos falar da linguagem dos pássaros. Né? Então, eu vou dar o exemplo, né, da linguagem, né, que é um comportamento complexo nosso, né, mas que tem uma contribuição bastante interessante, né, quando a gente fala, né, dos pássaros. Né? Então, a gente tem, né, algo bastante interessante. Então, aqui o exemplo do papagaio é exatamente isso. E o que é que tem essa linguagem dos pássaros de diferente? Né? Então, quando a gente fala aqui dos pássaros, né, a gente tem um termo que a gente chama de pássaro cantor. Né? Então, o que é interessante, né, é que quando eu falo, né, de um pássaro cantor, eu tenho isso aqui. Né? Deixa eu só voltar aqui. Então, isso aqui é um pássaro, né? Um pássaro que a gente vai chamar ele de pássaro cantor, né? Desculpa. Então, esse pássaro aqui, né? O que a gente fala que ele é um pássaro cantor, isso aqui é um espectrograma desse som que vocês, né, devem estar ouvindo. Então, um espectrograma, aqui eu tenho o tempo, aqui eu tenho frequência, que vai de 0 até 10 Hz, e as cores aqui é a intensidade do som. Né? Então, isso aqui é um espectrograma bastante complexo, produzido por esse pássaro aqui. Tá? Então, a gente usa isso, né, esse espectrograma, como o registro de determinado som. A gente usa para o ser humano, com música e tal, e para estudo, né, de linguagem de pássaro. Então, por que a gente chama de pássaro cantor? Aqui eu tenho um exemplo. Então, imagine isso aqui é um pássaro, né, que ele é jovem, né, tem 40 dias. E esse aqui é o espectrograma do canto dele. Né? E esse aqui é aqui em cima a gente tem o espectrograma do canto, né, de um pássaro adulto que a gente está chamando de tutor. Então, esse aqui, o filhote, ele está ouvindo o som do tutor. Então, veja que no início, quando ele é pequenininho, o pássaro é pequeno, né, jovem, ele canta bem diferente do tutor. E com o tempo, aqui ele tinha 40 dias, né, 60 dias de vida, veja que agora, né, o padrão, né, do espectrograma, né, já é parecido com o do tutor. Né? Com 80 dias, olha, ele já se aproxima muito mais do tutor e deixa de ter aquele padrão. Então, o canto dele está se aproximando do tutor, né? Até ele chegar aqui com 100 dias e ter um padrão quase idêntico ao do tutor. O que a gente diz isso? É que este pássaro aqui específico, ele aprendeu, ele modificou o canto ao longo da vida, aprendendo, ouvindo um outro, que é o que ocorre com o papagaio. Então, o papagaio, por exemplo, ele é um pássaro cantor. Um canário é um pássaro cantor. Porém, tem um conjunto de pássaros que a gente não chama pássaro cantor, porque ele já nasce fazendo canto e canta daquele mesmo jeito. Certo? Então, os pássaros cantores, a gente até brinca, diz, eles têm dialeto, né? Porque dependendo do tutor, do ambiente que ele está, ele aprende um pouco a cantar diferente um do outro. Mas tem aqueles que é estático, ele já nasce e canta do mesmo jeito. Então, os estudos mostraram algo bastante interessante. Então, aqueles pássaros que não são cantor, quando a gente vai, né, estudar a seguinte questão deles, que é assim, o que ocorre, né, neles quando, né, a gente, né, tem
né, ele está cantando, né? Então, se o pássaro começa a cantar, se eu sacrificar o animal, e eu posso estudar quais foram as áreas do cérebro desse animal que estava sendo ativada. Então, quando eu faço isso num animal que eu chamo pássaro não cantor, eu tenho isso aqui, eu tenho a ativação dessa área, que é um núcleo dorsomedial. Esse núcleo dorsomedial é um núcleo motor que controla essas musculaturas aqui, que são musculaturas relacionadas, né, com a faringe, né, que é a laringe dele que vai vibrar para ele fazer o som, e o sistema respiratório. Né? E aqui é ativado também essa área, que a gente chama, né, do área L. Essa área L tem a ver com audição. Então, aqui é a área produtora do canto, isso aqui é a área auditória, a área da audição. Simplesmente de uma forma bem simples. Porém, quando eu vejo um pássaro que seja aqui, que eu chamo um pássaro cantor, né, tem esse canto complexo, etc., que aprende o canto ao longo da sua vida, tem essa praticidade, e ele está cantando, né? Se eu tivesse pego esse animal aqui, esse pássaro, está cantando esse canto bastante complexo, sacrificasse ele, fosse ver quais as áreas que estão sendo ativadas, eu vejo muito mais área. Né? Eu tenho essas áreas aqui, que são as áreas motoras, que vão executar o canto, mas essas áreas motoras elas estão sobre o controle do núcleo, que foi chamado, né, núcleo X, que tem relação com áreas, né, aqui mais complexas do córtex do animal, né, que interagem, inclusive, com a área auditiva, né, do animal, e tem um controle motor. Então, veja que o animal que aprende, o pássaro que aprende a cantar, que tem esta plasticidade, a capacidade de mudar muito, né, o seu jeito que ele faz o canto, né, ele tem mais áreas cerebrais sendo ativadas, ele tem áreas cerebrais, né, com mais ativação, né, o que mostra, né, que eu tenho uma complexidade disso. Né, o cérebro ele é mais utilizado, né, quando eu tenho aqui a complexidade do aprendizagem e em relação a isso. Então, veja que aqui eu tenho uma linguagem rudimentar, mas eu já tenho um processo, né, de linguagem, mostrando que a linguagem ela tem um processo evolutivo. Eu vou mostrar para vocês aqui um resultado de uns trabalhos que a gente tem feito aqui, né, no Rio Grande do Norte, aqui na UFRN, que aqui na UFRN a gente tem trabalhado com o sagui, que é um primata, né? Então ele tem, né, uma grande coisa, isso é um trabalho em colaboração, né, com o Siddhartha, né, e com o Cláudio Mello, né? O Cláudio Mello é um pesquisador brasileiro que vive há muito tempo nos Estados Unidos, e esse trabalho aqui especificamente foi resultado, né, do mestrado, né, do Cristiano Simão, né, que foi orientado pelo Siddhartha e por mim. Então, quando eu olho, né, esses animais, né, o que a gente tem, né, é algo bastante interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui o. Então, o que eu tenho aqui, né, é o som, né, que o sagui produz. Esse som aqui, né, que vocês estão ouvindo, né, ele chama fi, ele é chamada uma vocalização de longa distância. O animal, quando ele faz isso, veja aqui é o tempo, né? Ele tem aqui entre 6 e 8 Hz, ele mantém, né? A frequência se mantém. Fi, fi. Então, esse canto, essa vocalização, quando o animal emite e o outro animal escuta, ele tende a responder. Né? Essa frequência aqui dele permite com que esse som ele facilmente atravesse entre as folhas, né? Enquanto que esse outra vocalização aqui é uma vocalização que ele faz quando ele se sente ameaçado. Né? Você chega vendo ele está sentindo alguma ameaça. Né? Então, o que a gente, né, tem feito é assim, estudar como é que ele responde. Então, uma das coisas que a gente trabalhou é que alguns animais, ou seja, quando ele ouve, ele vocaliza, né, esse som aqui.
Ele ouve esse som, ele vocaliza. Então, o que nós fizemos foi registrar esse som de diversos animais várias vezes, e aí pegamos os animais e colocamos em ambientes isolados, então ele está aqui numa caixa acústica, e aí eu emiti o som para ele. Ele ficava ouvindo, dentro do som ele ouvia, né? Esse som aqui, ele ouvia, e aí eu tinha grupos de animais que ouviam e não faziam nada. E grupo de animais, que eram esses aqui, e grupo de animais que ouviam e respondiam à vocalização. Então, eu apresentava o som e registrava se ele respondia. Ou então, se ele ouvia, mas ele não respondia. E aí, depois os animais foram sacrificados, né, e a gente foi estudar a atividade dos neurônios. Esse animal que só ouvia, né, devo encontrar só o registro da atividade, né, do córtex auditivo, e aqui, né, o que ouve, o que emite, eu vou, né, registrar a atividade, né, do córtex auditivo e também da área produtora do som. E aí a gente foi estudar, isso aqui são o exemplo, né, do corte, né, desenho do cérebro do sagui. Então, isso aqui são áreas, aqui é o córtex, né, auditivos, né, as áreas, né, auditivas centrais, né, as áreas, por exemplo, frontais aqui do animal, pré-frontal dele, a gente foi estudar, o giro do cíngulo, né, então, cada quadradinho desse aqui, a gente utilizava para amplificar e contar que células estavam ativadas. Nós usamos a detecção de alguns genes que estão relacionados, né, à expressão de proteína, ou seja, que esses neurônios estavam ativos. E aí, quando a gente vai olhar, então a gente vai sempre assim, fazer a comparação entre o animal que ouviu e vocalizou, e o animal que não ouviu, que ouviu, mas não vocalizou. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, aqui eu tenho, né, o número de células, né, que foram, né, ativadas, né, após ouvir, né, neste grupo aqui, né, e vocalizou. E este grupo aqui ele só ouviu. Então, aqui é uma comparação que a gente está fazendo entre aqui os neurônios são mais ativos na área, né, do giro cingulado, do pré-frontal e do frontal ventrolateral e do dorso medial. Veja que eu tenho muito mais ativação neuronal no animal que ouviu e vocalizou. E essas áreas aqui são áreas similares, né, homólogas no sagui, à nossa região de Broca. Enquanto aqui o animal que só ouviu ativou muito pouco. Né? Então, você tem uma maior ativação neuronal no grupo que vocaliza após ouvir o som do coespecífico. Né? Então, mostrando que eu tenho algum aspecto, né, direcional desse processo. E aí, o que a gente também, né, foi avaliar, bem, nós sabemos que no caso, né, do ser humano, a gente tem uma assimetria, o hemisfério esquerdo bem estabelecido, né, para a linguagem, quando eu comparo no hemisfério direito. Então, é isso que a gente fez. Então, aqui eu tenho a área do hemisfério esquerdo e a área do hemisfério direito, e o que a gente vai olhar e ver que eu tenho muito mais ativação no hemisfério esquerdo quando eu comparo, né, com o hemisfério direito. Né? Isso mostra que eu tenho uma assimetria da ativação neuronal hemisférica no sagui, no grupo que teve vocalização após ouvir o som do coespecífico. Enquanto que eu tenho a detecção do som, ela é idêntica nos dois hemisférios, mas eu tenho uma modificação quando eu tenho ouvir o coespecífico e vocalizo. Isso sugerindo que, pelo menos em termos estrutural, né, já o sagui, um primata simples comparado, né, com o ser humano, ele já tem um mecanismo neural, pelo menos em termos de estrutura anatômica, muito parecido com o que nós temos, que é a assimetria, né, a predominância, né, das respostas de vocalização de linguagem relacionado ao hemisfério esquerdo e nas regiões, né, pré-frontais.
E, na verdade, sim, como é que essa linguagem ela vai se desenvolver? Nesse aspecto, aí eu chamo a atenção, né, da questão dos trabalhos, né, do Chomsky, né, que considero que é importante a gente poder, né, considerar como, né, algo, né, fundamental, né, que o que vai acontecer é que, na verdade, nós já nascemos com os mecanismos neurais, né, e que o desenvolvimento da linguagem ele vai ocorrer espontaneamente na criança, mas, claro, se ela for exposta, né, à linguagem, né, do ser humano. Então, nós nascemos com a capacidade, vamos ter diferentes tipos de linguagem, isso não importa. O importante é que a estrutura da construção da linguagem ela já é estabelecida. Isso fica muito claro quando a gente olha em termos, né, estruturais. Em pássaros, você já tem a complexidade neural envolvida. Em primatas mais simples, como no sagui, a gente já tem a estrutura neural. Então, o processo evolutivo, né, foi selecionando, né, os seres vivos, né, os animais, com essas estruturas neurais já, né, permitindo a possibilidade da linguagem. O que nós temos hoje é uma linguagem bastante complexa para nós, seres humanos. E ao longo do desenvolvimento, quando nós vamos ver desenvolvimento da nossa linguagem, a gente vê claramente. Aqui eu tenho um exemplo bem sintético, é claro, né, e aqui bem generalizado, né, não como uma coisa específica, né, para a gente definir, mas, no geral, o que, é que a gente tem? Nos primeiros 3 meses, o que é que ocorre nos primeiros 3 meses? Até o terceiro mês de vida, basicamente, né, o recém-nascido, né, a sua função é a alimentação, né, o que ele vai estar ele dorme, come, chora e etc. Mas mesmo já nesta fase, ele já tem sinais de atividades, né, neurais relacionadas à linguagem. Então, ele já começa a ter umas vocalizações, repetições de vogais ou sons grutais, né, que não tem uma característica linguística, mas ele tem uma característica importante que é a produção, né, desses sinais. E o mais interessante é que esses sinais, essas repetições de vogais, esses sons grutais, ele vai ter uma influência muito grande da língua da mãe. Ele não vai reproduzir os sons, né, de uma língua externa qualquer, ele vai reproduzir o que ele já está tendo de influência, né, de linguagem. Então, essa reprodução aqui, eu estou tendo o quê? Eu estou fazendo um processo de construções dos circuitos neurais que vão ativar as musculaturas responsáveis pela produção do som, que é isso que a gente precisa nessa fase. E eu vou fazendo isso, né, a partir do estímulo auditivo que eu estou tendo, né, da mãe, que tem mais convivência, né? Eu já tenho, por exemplo, né, uma resposta de sorriso, reflexo a vocalizações da mãe. Eu vou ter movimentos bruscos, né, ao ouvir estímulo sonoro, que aí independe de qualquer estímulo, pode ser simplesmente um bater palma, né, um falar e etc. Né? Mas ele já reconhece, né, em termos não no sentido cognitivo, mas há uma diminuição, uma calma com a voz da mãe, e ele começa a ter essa habilidade de buscar a fonte sonora a partir de movimentos oculares. Veja, estou tendo só movimentos oculares. Nessa idade, ele não tem movimentos fixos, então ele movimenta rápido e volta para fazer outros movimentos. Já entre, né, os 3 e os 6 meses, você já começa a ter uma característica de linguagem, as vocalizações já começam a ter uma característica de linguagem, que é você ter uma entonação, ter um ritmo, né, essa modulação de ressonância que ocorre. E isso acompanha a língua que a mãe ou o pai, né, quem está cuidando do bebê, né, tem. Porque, claro, cada língua nossa, nós temos entonações diferentes, ritmos diferentes. Né? Aqui, a fase de lalação, né, que é essa fase de reprodução, que vai acontecer entre 3 e 4 meses, ela vai se distinguir por ter uma questão de formação lúdica. Né? A criança, ela sente, né, ela sorri, né, com, né, esse processo de lalação. Né? Ela vai balbuciar e ela vai sorrir simultaneamente.
E uma característica importante que tem a ver também com o desenvolvimento da nossa capacidade de desenvolvimento de linguagem, que é a música. Aqui, né, a vocalização, a linguagem começa a aparecer e a criança começa a responder ao fenômeno fundamental que é a música. A criança que ela já tende a diminuir o choro com a música, ela tende a se acalmar quando ela ouve música. Veja, até antes dos 3 meses, a criança buscava, né, a fonte sonora da voz que ela ouvia, ou qualquer barulho, né, com o movimento dos olhos. Aqui ela já vai ter um movimento da cabeça em direção ao som lateral. É somente o movimento para um lado e para o outro, para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, veja, eu estou tendo o desenvolvimento simultâneo das estruturas fonológicas de produção da linguagem, de detecção do som e também do controle, né, motor. Dos 6, né, aos 9 meses, aí tem aquela fase que a gente chama de pré-conversação, que a criança ela vocaliza, né, principalmente, né, em que ela deixa livre ali, o adulto solta, ela começa a vocalizar, né, e começa a vocalizar também em resposta a questionamento ou a fala, né, do adulto. Como ele já começa, alguém vocaliza, eu tenho que responder, quase que semelhante ali ao que ocorre, né, com o saber. E aí a gente tem, né, a capacidade de localizar a fonte sonora lateralmente e indiretamente quando o som ele vem de baixo. Né? Então, você está com a criança, né, no colo, né, a mãe, e tem outra criança embaixo, e na hora que a criança embaixo fala, o bebê já direciona o olhar, né, para baixo procurar. Né? E ele começa a repetir, né, sons, inclusive com outras crianças. Tá? Aí, já próximo, né, do primeiro ano de idade, ela já localiza, direcionando com a cabeça a fonte sonora que vem de baixo. Então, ele sabe olhar, ele pode já virar a cabeça, se você fala com a criança, você está à direita, ela vira a cabeça para a direita, né, para a esquerda, vira para a esquerda, e se ela está, por exemplo, em cima de algum lugar, no braço, né, e a voz é de baixo, ele vira a cabeça para baixo. Esse momento, veja, ele não faz ainda o movimento, não tem noção, não faz ainda o movimento para superior. Ela começa a ter uma resposta importante quando a mãe usa essa expressão de não, ela já começa a diferenciar e para numa atividade qualquer que ela esteja fazendo, subindo em alguma coisa, descendo de alguma coisa, né? Ela responde com vocalização quando você tem música, né? Então, você põe a música, a criança começa a vocalizar, ela já começa a compreender algumas palavras que são muito familiares, a mamãe, o papai, o neném, tal. Ela compreende uma ordem bem simples, né? Tipo bater palma, tal, etc. As vocalizações ficam mais precisas, né? E principalmente, né, com a questão da ritmicidade dessa vocalização. O tom, a intensidade, ela está ficando mais próximo, né, da forma como os pais falam. Né? E ela já começa a ter o processo de agrupamento de sílabas. Para 2 sílabas, ela começa a ter o processo. Ela vai usar gestos indicativos com um significado. Né? E aí vai surgir, né, as primeiras palavras, às vezes ela não inteligível. Essa questão aqui eu queria chamar muita atenção de vocês, porque este processo aqui de gesto indicativo, veja, a criança aqui ela não está falando, mas ela pode utilizar exatamente isso aqui para um processo de comunicação. Veja que durante todo esse processo, esse primeiro ano todo, uma coisa que vem acompanhando sempre, né, é que a criança ela sempre vai puxar a língua da mãe. Ela vai puxar, ela vai seguir, né, a língua da mãe, ela vai seguir a língua da mãe. Né? E os gestos, se uma criança que não tem capacidade auditiva por algum problema, ela deve já ser exposta desde cedo, né, à linguagem de sinais. Né?
Isso aqui é o fundamental, porque quando eu chego nesta fase aqui, né, de produzir o gesto, eu vou fazer o gesto de uma forma riquíssima. Então, e aí eu tenho os gestos de mão, eu tenho o gesto labial, né? Então, já a detecção precoce da incapacidade de audição de um bebê, ele é fundamental, né, para que eu possa já inserir desde cedo, de uma forma muito precoce, a comunicação, a linguagem de sinais. Porque nesta fase aqui, que é a fase que ele vai dar um salto de qualidade para começar a falar, ele também desenvolveu a capacidade de usar não só a estrutura motora, né, mas, né, a estrutura, né, de fazer o gesto. Aqui ele vai fazer gesto indicativo, porque ele já também está aprendendo que o adulto que está com ele, as outras crianças que estão com eles, também usam esse gesto. Então, se você usou gesto indicativo desde cedo, muito precoce, o conjunto de gestos dele aqui vai estar rico em termos de significado para que isso se torne uma linguagem de sinais. Diga, Paula. Professor, uma dúvida. A criança, então, quando ela vai aí ouvindo, né, o som da mãe, essa tonalidade da voz da mãe, quando a mãe ela é mais, vamos dizer assim, mais ansiosa, quando a mãe está mais estressada, que ela fala, que ela comunica, a criança ela vai também ter também essa tonalidade de aprender e falar também dessa forma, ou não tem nenhuma influência? Vai aprender dessa forma, né? Então, imagine, por exemplo, uma criança que é aqui no Nordeste, né, ele vai aprender a falar dessa forma igual a gente, e não de uma forma rude, né, como, né, o interior de São Paulo. Não no rude no sentido negativo, mas aquela coisa muito fechada, tal, né? Ou uma criança que está aprendendo a ter a linguagem de uma forma muito direta. Uhum. Nós aqui no Nordeste, né, somos muito assim, que é um pouco, né, da forma portuguesa de ser, né? A gente usa muito, a gente aprende, a criança aprende a ter, né, esse gesto, né, de muito direto, e isso a gente acaba levando um pouco. A gente vai fazendo essa modulação ao longo da nossa vida, mas a gente vai reproduzindo, né, idêntico, né, o que a gente está aprendendo, né, com a mãe, com o pai, né, com os cuidadores, etc. Eu noto, professor, que eu já havia percebido isso e com essa sua explicação agora me recordei. Existe filhos de amigas que elas são muito tranquilas, bem calmas, são aquelas mães bem passivas, então o tom de voz muito calminho. E as crianças, mesmo quando agitadas, hoje já maiores, elas não falam alto, elas não têm essa, vamos dizer assim, a agressividade da voz, né, de gritar, de falar, não, porque traz isso dos pais, eu percebi. Diferente de outras crianças, que os pais já são mais agitados, e que as crianças têm, por normalidade mesmo do convívio delas, esse desenvolvimento da fala. Então, é muito interessante isso, então, eu achei que poderia ter ou não, e agora faz todo sentido, então é muito bom, né, ouvir e saber realmente como é esse processo, saber que se influencia, né, bastante. Lógico que ao longo do tempo, né, ela vai crescer, ela vai poder, né, modular isso, entender, né, que ela está agitada, mas ela traz muito isso dos pais, assim, fantástico. Eu conheci assisti uma palestra uma vez de um brasileiro, né, nordestino, né, de interior de Pernambuco, que ele é professor hoje. Eu não me engano se ele está na Califórnia, em San Diego ou em São Francisco. Ele trabalha com linguagem, né, com desenvolvimento de linguagem infantil. E na conferência, ele era no Brasil, ele dizia, olha, eu, na verdade, eu aprendi duas línguas, né, o português e falar alto, porque a minha família falava, né, sobre duas formas, falava com significados e com amplitude, que era uma outra língua, né? Na verdade, era dependendo da forma. Ele diz, né, que a gente aprende aqui, né, dessa forma. E é exatamente isso que você está falando, né? Então, as crianças elas vão estar reproduzindo isso, né? É esse ambiente. Por isso que também, inclusive, o ambiente de sinais ela detecta e aprende muito rápido. Quanto mais precoce, melhor.
Professor, existe já, perdão, só para fechar aqui o meu raciocínio nesse campo da linguagem. Então, existe também na família essa forma de convivência mesmo de fala, de ser bem alto, bem agitado, mas existe uma pessoa dentro da família que foge essa regra, né? Ela é bem tranquila, todo mundo está falando ali ao mesmo tempo rápido, agitado, mas ela se mantém ali tranquila e calma. E a gente diz, nossa, isso aqui foge à regra da família. Então, ela não foi, vamos dizer assim, contaminada É, pelo meio, né? E o, aí poder ocorrer, eu acho fantástico, porque o que a realmente gente diz foge assim, à que regra. o melhor é você ver isso nas famílias mais antigas, que eram famílias grandes. Então, assim, uma criança que fica restrito a ter só o pai e a mãe, ela vai reproduzir muito o que o pai e a mãe fazem. Mas se ela já tem 3 filhos, né, e as crianças vão aprendendo com as outras crianças. E aí vai modificando. Né? Uma coisa importante hoje é que hoje, como a gente já coloca as crianças cedo, né, na creche por causa do trabalho, e elas já começam a aprender coisas, né? Já não é só do pai ou da mãe, né? Ela já começa a estar reproduzindo o que está lá na creche, né? Das outras crianças maiores que ela está convivendo, tal. E aí já se torna completo. Então, quando você tem uma família que é mais ampla, tem mais gente, aí você vê muitos, né, as diferenças por causa disso, porque ela vai sendo exposta a uma diversidade bastante grande. Perfeito, obrigado, professor. E aí lá, quando já está lá no partir do primeiro ano, aí vai ter as primeiras palavras e essas palavras vão ter já significado, né? Embora bem generalizado, né? Esse exemplo que a gente diz, né? Chamar como geralmente a gente tem em casa, né? É um cachorro, aí para tudo quanto é animal ele vai usar a palavra cachorro. Ou se é um gato, para todos os animais ele vai chamar de gato, né? Ou seja, moveu é um gato, é um cachorro e etc. Né? E aí ela vai crescendo, né, nesse primeiro ano e meio, a um crescimento assim de produção de palavra, é um espetáculo. Né? E aí ela tem a outra característica que agora ela já começa a diferenciar e localizar a fonte sonora para a parte superior. Né? Então, ela está no chão, você começa a conversar com ela e ela percebe que o som está em cima, então ela vira. Né? Até um pouco antes, no primeiro ano, ela não fazia isso, né? Então você tinha dificuldade, inclusive os pais às vezes não conseguem compreender, chamam, né? A criança está no chão, né? Chamam e ela não consegue saber que aquele som é dali, ela não direciona a cabeça para cima, ela direciona por lados, né? Para tentar buscar a fonte sonora. Ela já começa a ter essa questão, né, de gostar da música, né, já pede para montar música, ela já começa a compreender, né, a questão dos verbos com ações, né, essas ações bem concretas que tem a ver com a atividade dela, dá, para, tal, etc. A nomear objetos, né, identificar as partes do próprio corpo, tal, e começa a ter as primeiras frases que são palavras em conjunto, né? E, né, tenha os processos de repetição. Ela já continua antes, logo no início, ela fazia a lalação, que era a reprodução de fonemas. Aqui ela já começa a ficar reproduzindo, que na verdade, frases, né, ou palavras, desculpa, né, é a construção dos circuitos neurais das palavras. Ela começa a construir os circuitos neurais dos fonemas, depois das palavras. E, simultaneamente, ela começa a ter a capacidade, né, de enumerar, então, é contar. Né? Já chegando, né, no segundo ano, aí você tem, né, uma frase já completa, localiza a fonte sonora de todas, a direção, ela já fica atenta, né, e compreendendo histórias. Né? Antes disso, ela ouve a história, mas ela perde muita atenção. Né? Aqui ela já começa a identificar a parte do corpo dela e do outro, né? Ela já faz, né, essa identificação. A frase começa a aparecer, né, e usar gesto, né, que representa alguma coisa com significado, né, inclusive de ação.
chamam a atenção novamente, essa questão do usar o gesto, né? Isso, né, é algo fundamental para a gente entender, para as crianças que são surdas e mudas, né, e a gente poder estar fazendo esse processo, né, de ensinar uma linguagem para elas, a linguagem, né, de sinais, né, que ela tem essa habilidade. Então, quanto mais precoce, melhor, né, e até porque esse processo de aprendizagem de uma linguagem de sinais, e aí uma linguagem de sinais, né, formal, né, no caso do Brasil, a Libras, né, porque aí você vai, posteriormente, ter a capacidade de alfabetizar essa criança. Que essa que é a grande questão importante no processo de leitura, né, e de escrita, que ela vai poder ter, né, se ela tiver nessa fase precoce, né, ter aprendido a linguagem de sinais, e aí ela poder entrar numa escola que tenha Libras e poder ser alfabetizada, né, ela poder aprender a ler e escrever dessa forma. Hoje a gente tem muita gente, né, que usa, né, as linguagens de sinais, mas são analfabetos. Eles não escrevem, eles não sabem ler. Né, que eles sabem se comunicar e usar a linguagem de sinais, mas são analfabetos. Esse é um problema. Né? E a gente supera isso, né, se a gente, né, conseguir, né, detectar precocemente a perda da audição, né, e fazer o ensino, né, fazer que ele desenvolva a linguagem de sinais para depois ele poder ter a formação, né, na escola, né, e ser, né, alfabetizado. Aí, dos 2 ao terceiro ano, né, a linguagem se torna, né, bastante clara, os objetos, elas identificam, e já começa a identificar a cor, número, compreender, por exemplo, né, alguns adjetivos, algumas conjunções, e começa, né, inclusive, a fazer os questionamentos, né, que isso é importante. Né? Então, essa é algo, né, que dá o grande salto, né, da criança, né, ao terceiro ano de idade. E isso ocorre por quê? Ocorre por causa disso aqui, né? Que, na verdade, ao longo do processo da ontogênese, o que eu vou ter é um aumento da complexidade cortical. Então, isso aqui eu tenho 2 cortes, isso aqui é de uma criança de 1 ano, isso aqui é uma criança de 6 anos. Aqui eu tenho uma imagem, né, de microscopia, né, de neurônios nas camadas corticais. Aqui eu tenho 1 mês, aqui eu tenho 3 meses, aqui eu tenho 1 ano, né, e aqui eu tenho 3 anos de idade. Veja, claro, isso aqui é um esquema, não é uma coisa real, né, mas a gente fez esse esquema baseado, né, no que a gente conhece de real. Então, isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui, se vocês verem, aqui são os mesmos conjuntos de células, tá? Então, aqui eu tenho essas células, mas eu tenho menos conexões. Então, depois eu vou aumentando as conexões, eu vou mantendo o mesmo número de células, mas eu vou aumentando as conexões. E vou aumentando as conexões. Então, aqui eu vou se tornando, os circuitos neurais vão se tornando mais complexos e permitindo, né, o desenvolvimento, né, de vários comportamentos. No caso da linguagem, eu vou fazendo com que esse circuito ele se torne mais complexo. Então, por exemplo, eu vou aumentando a complexidade dessa organização aqui, nessa área, que é a área formadora, né, da linguagem, da fala, né, no caso, por exemplo, que é a área de Broca. No início eu tenho, né, um grupo de neurônios, poucas conexões, depois eu vou ter conexões longas, né, e grandes, e o número de conexões entre essas células serão gigantes. Então, eu estou aumentando a complexidade da organização cortical, né, ao longo desse processo. Eu dei o exemplo, né, da parte, né, de linguagem, né, como algo importante. E agora eu quero falar um pouco do desenvolvimento, né, do global da parte motora. E aqui eu tenho um exemplo de como é que ocorre ao longo da ontogênese, né, do nascimento até o 1º ano e meio, quando começa a ter o movimento. Então, quando a gente nasce, né, a gente tem os neurônios localizados, né, no córtex, tem os neurônios localizados na medula, mas a gente não tem os circuitos neurais prontos. Então, uma criança, um recém-nascido, ele é todo mole, né?
Porque eu não tenho ainda o controle motor. Logo no início, qual é o primeiro controle motor que eu vou ter? É a capacidade de promover aquilo que eu chamo de extensão. Extensão é estirar os braços, assim, então estou fazendo a extensão dos braços, ou as pernas. Então é isso aqui. A criança ela já está deitada, ela levanta o tórax todo, certo? Ela levanta o tórax todo aqui por causa do braço. E começa a ter a extensão também da musculatura aqui do pescoço. Então, ela levanta, trazendo a cabeça. Então, veja, é a extensão dos membros inferiores e membros superiores, e depois ela começa a ter a função dessa musculatura dorsal, aqui das costas, que é quando a criança, está lá uns 4 anos de idade, ela começa a ter a capacidade de manter em pé. Então, a criança aqui ela não tem controle nenhum, aqui ela já segura a cabeça, porque ela faz extensão dos membros, do pescoço, do membro superior e do membro inferior, aqui da região dorsal, então ela começa a sentar. E aí ela dá um salto aos 9 meses, né, em que ela tem, né, a extensão dos membros inferiores, a extensão dos membros superiores, da região dorsal e do pescoço. E aí ela fica em pé. Ela fica em pé, né, segura em alguma coisa. Nessa época, no próximo, né, de 1 ano, os pais ficam felizes da vida, que a criança já vai andar, né? E de uma hora para outra, o que a criança faz, ele não anda, ele vai para o chão, ele vai engatear. Por que tem essa quebra? Porque aqui, na verdade, eu desenvolvo a capacidade de controle dos braços, das pernas, do pescoço e das costas. Aqui, esse tipo, né, de movimento que ela faz, que é exatamente esse movimento aqui, e os braços, ela vai desenvolver os circuitos daquilo que a gente chama de padrão gerador de movimento, que controla os movimentos, que são simétricos, dos membros superiores e dos membros inferiores. Então, eu estou desenvolvendo aqui, com esse tipo de comportamento, é um processo de aprendizagem motora, para desenvolver essa integração desses neurônios para gerar o movimento dos membros superiores e o movimento dos membros inferiores. Depois que eu gero isso, né, esses circuitos, aí eu passo para a segunda etapa, que é já lá, depois de 1 ano, em que eu vou poder acoplar as duas coisas, né? A extensão, a hiperextensão dos membros inferiores, dos membros superiores, da região dorsal, do pescoço, com esses circuitos de movimento. Então, já começo a fazer os primeiros movimentos. Eu sei que eu vou ter que fazer uma extensão de um membro superior, eu faço a extensão de um e faço a flexão do outro. E do mesmo jeito nos membros inferiores, que eu aprendi e desenvolvi os circuitos fazendo esse tipo de movimento. E aí ele vai aprimorando e juntando isso e vai desenvolvendo a parte também dos sistemas de equilíbrio, até ele conseguir, né, ter uma habilidade, né, de fazer movimentos, começa a correr e tal, etc. Então, veja, o aprendizagem motor nesse aspecto aí do recém-nascido, da criança, para começar a andar, ele é gradual, ele vai por parte. Ele vai para membros, né, vai para a região dorsal, vai para a extensão, depois para a formação, né, dos padrões geradores de movimento dos membros superiores e membros inferiores. Em algumas situações, né, a gente tem alterações que são alterações, né, complexas. Aqui a gente tem um quadro, né, que essa criança, por exemplo, ela vai desenvolver várias coisas, mas o que ela tem dificuldade aqui, que é chamado o sinal de Groves, né, que é o problema dela ter uma deficiência aqui, né, na musculatura das pernas e dessa musculatura aqui, né, paravertebral. Então, essa criança, para ela ficar em pé, ela vai ter dificuldade. Veja, ela vai desenvolver o equilíbrio, ela vai conseguir andar, mas ela vai ter dificuldade, né, de ficar em pé. Então, é exatamente esse tipo de movimento, né, que ela faz. Né? Veja, olha, ela abre as pernas, aí vem com as mãos puxando. Depois que ela ficou,
ela fica em pé e consegue andar. A dificuldade dela é só em levantar, por causa de uma doença que leva a uma fraqueza dessa musculatura posterior. Mas ela passa por todas essa fase, né, e consegue aprender a andar, né? E aí você tem só ter o cuidado, porque ela pode ter problemas de queda, tal, etc. Então, o aprendizagem motor, né, a gente vai sempre pensar dessa forma, né? Então, mesmo na criança, mas no próprio adulto. É que ela vai ter essas fases, né? A gente diz que eu tenho uma fase que é cognitiva, que é a fase que eu preciso de instrução, eu preciso de ter uma alimentação do instrutor, eu vou ter muitos erros, né? Eu vou ter a fase que eu chamo de associativa, que eu vou consolidar a memória motora, eu vou ficar seguro naquilo que eu estou executando, até ir para a fase, que é a fase final, que é a fase autônoma, que é quando eu digo que eu aprendi realmente a fazer, executar uma atividade motora. E aí eu vou executar sem erros. Então, o que ocorre é que, neste primeiro momento, na fase cognitiva, eu vou ter que ter uma grande atenção, atenção sustentada, no caso, e com o tempo, essa minha necessidade de ter atenção, ela vai sendo reduzida, né? É como se o processo fosse esse, né? Aqui fosse o tempo, aqui fosse as fases. Então, na fase cognitiva, eu cometo muitos erros e tenho uma atenção muito grande, eu tenho uma atenção que ela fica sustentada, direcionada para isso. E na fase associativa, isso reduz, na fase autônoma, né, eu quase não tenho erro nenhum e a atenção também é desnecessária. Então, imagine se a gente for aprender a dirigir, por exemplo, um veículo. Então, no início, a gente comete muito erro, a gente precisa ter uma atenção ao volante, ao câmbio, aos pedais, à rua, a tudo isso. A gente está tendo que prestar atenção a tudo. Com o tempo, a gente vai tendo o aprendizagem motor e a memória dos circuitos motores, que depois que eu aprendo realmente a dirigir, eu vou dirigir, não vou cometer erro, e não vou ficar prestando atenção, tendo a minha atenção direcionada à direção, ao câmbio, aos pedais. Eu vou ter atenção exclusivamente, né, ao ambiente, né? Esse é o processo, né, de aprendizagem que vai acontecendo, né, ao longo, né, de qualquer aprendizagem motor. E aí, eu queria mostrar para vocês, né, um vídeo, né? Esse vídeo faz parte desse artigo, né, que é a marcha congelada, né, e a questão que eu quero mostrar para vocês agora, né? Então, ele foi apresentado aqui por esse pesquisador, né? Isso aqui é quando ele fez uma conferência apresentando pela primeira vez esse dado, né? Então, esse vídeo ele mostra, né, exatamente isso aqui. Isso aqui é um paciente com Parkinson. Veja, ele tem aqui o tremor, ele está nas condições que a gente chama de off, de manhã cedo, ele não tomou o medicamento ainda. Aqui a médica põe o pé aqui só para desequilibrá-lo, só para mostrar, veja que ele tem uma inclinação para frente, a tremor assimétrico. Veja que as pernas dele se abrem, ela põe ainda, continua com o pé lá para bagunçar, que é o caminhar dele, ele fica instável, então ela veja que ele está caindo, porque ele não tem capacidade, né, de controle motor. É um paciente de 65 anos de idade. Veja, a instrução que ele pede é para ele fazer uma rotação sobre si mesmo, e ele não faz, ele está, né, a marcha congelada. Né? Então, esse paciente nessa condição. Então, esse mesmo paciente, ele foi colocado em cima de uma bicicleta, logo em seguida, e foi empurrado, e ele vai pedala numa bicicleta aqui é de frente ao hospital, isso é na Holanda. Aqui ele está andando, ele vai, olha a bicicleta, desce, ele vai até o final, veja que ele não tem nenhum tremor, não tem nada, consegue pedalar tranquilamente. Veja que ele vai fazer a curva, enquanto ele faz a curva, ele para de pedalar e não aparece nenhum sinal de tremor nenhum, dá a volta, faz total equilíbrio, sem problema nenhum, ele não conseguia se mover, ele não tomou ainda o medicamento, né? Então ele está subindo, veja que ele sai inclusive do selim, porque aqui é uma subida, né? Então ele está levantando, e aí, né, veja no final do vídeo, né, como é que ele termina, né, esse vídeo. Né? Olha o pulinho que ele dá com toda a habilidade. Mas parou de pedalar, né, ele já está, né, rígido de novo, né, veja que a rigidez, a marcha dele está congelada.
Então, isso é um paciente, né, holandês, né, mas isso também ocorre, né, com um paciente, né, no Brasil. Então, esse é um paciente brasileiro com Parkinson. Veja que esse paciente aqui, ele tá medicado, esse paciente, certo? Ele não tiramos o medicamento dele. Ele usa 2 muletas para se locomover. Isso aqui é na casa dele, ele está se locomovendo daqui para cá. Olha a dificuldade que ele tem para poder se locomover. É um paciente também com 65 anos de idade. Veja que a inclinação. E aqui ele andando de bicicleta. Cadê o tremor dele? Isso aqui foi no primeiro dia que ele começou a andar de bicicleta. Ele fazia 10 anos de Parkinson, desde que ele começou o diagnóstico, ele nunca mais tinha andado de Parkinson. E aí foi colocado uma bicicleta para ele andar, e veja como ele pedalou, né, tranquilamente. Isso aqui já foi 10 dias depois que ele começou a andar de bicicleta. Então aqui ele já pedala com muito mais equilíbrio, sem problema. Veja que ele não está inclinado como ele estava anteriormente. Esse é um paciente brasileiro, né? Isso aqui é que a gente acompanhou, né, o uso da bicicleta para ele, né? E veja, com Parkinson, ele continua doente de Parkinson, né? O que existia antes é que ele tinha uma marcha congelada, mas essa marcha congelada é superada com o pedalar, ele consegue andar de bicicleta. Isso aqui é numa praça de frente à casa dele, a casa dele é aqui na frente, e aqui atrás tem uma igreja. Ele uma pessoa muito religiosa, ele levava aproximadamente, né, usando dos bengala, meia hora para chegar aqui, chegava aqui na igreja muito cansado. Se deslocando com a bicicleta, ele leva 30 segundos. A descoberta que ele pode pedalar fez com que revolucionasse a vida dele, porque agora ele pode visitar os parentes, visitar os amigos, né? Isso melhorou o aspecto cardiovascular, porque ele era um paciente que ele há 10 anos com Parkinson, com diagnóstico, ele vivia em casa, né, dentro, né, sentado, né, numa poltrona, com problema de hipertensão, com obesidade, né, roncava muito, né, e depois que ele pôde, né, pedalar, né, e viu que ele podia pedalar, isso mudou a vida dele, melhorou o estado geral de saúde, mudou o estado emocional dele. Então, a questão é, por que isso ocorre? Né? Por que esse ato pedalar melhora os sintomas de Parkinson? Né? Então, existem vários estudos, né, que foram feitos, têm sido feitos, né, e uma das coisas que tem sido comparada é tentar estudar, né, aqui uma bicicleta dentro de um laboratório, né, esse grupo aqui da Alemanha, ele tem estudado bastante, e uma das coisas que eles têm mostrado é que quando você um indivíduo com Parkinson, né, quando você está em repouso, você tem uma hiperativação da região, né, cortical, né, tendo, né, um aumento, né, de potências, de frequências altas, né, em torno de 20 Hz, que é essa situação. Quando o indivíduo pedala, essa potência ela reduz. E essa potência também ela reduz, né, quando você usa, né, dopamina. Né? Então é como se o pedalar estivesse estimulando a liberação de dopamina. Então, basicamente, é isso, aqui essa parte beta, né, entre 14 e 30 Hz, e que é reduzido, né, e ela é hiperativada, né, no caso do paciente com Parkinson, né, e o pedalar faz essa redução, né, dessa atividade. A gente tem feito, né, também algumas pesquisas aqui na Universidade, né, em Natal. A gente usa, né, uma bicicleta, né, horizontal, a gente faz esse esquema, o indivíduo fica, né, pedalando, fica em repouso e tal. Aqui são exemplos, são alunos nossos, né, como cobaias, né, aqui no sistema. Basicamente, a gente registra a atividade cortical com eletroencefalograma, né, então o sistema vai para o computador e aqui a gente analisa, né, a posteriores o que ocorre. Então, isso aqui é um registro, isso aqui é uma análise espectral, então isso aqui seria um espectro de uma pessoa com o olho, né, aberto, né, a gente via esse espectro. Quando eu fecho o olho, eu tenho esse pico aqui, nessa faixa, que é de 10 Hz, né, mostrando que o sistema está eficiente. Né? Aqui é um indivíduo, né, em repouso, né, e pedalando, em eletrodos que estão localizados na parte central. Né? Veja que o padrão aqui é semelhante na parte central, mas quando eu vou ver aqui a parte frontal, o pedalando reduz essa faixa aqui, que é próximo de 20 Hz, que é a onda beta, né, que é similar ao que ocorre quando a gente repõe, né, a dopamina. Então, a hipótese que a gente trabalha é que esse ato de pedalar
ele promove, né, uma ativação dos circuitos de dopaminérgico, promovendo, então, né, aumento da liberação de dopamina. No Parkinson, né, a gente tem também utilizado, né, os estímulos de estimulação profunda. Isso aqui, no caso, né, um paciente que ele está com Parkinson, ele já foi colocado os eletrodos, aqui eu estou só testando, né, o médico está aqui com o sistema, ele está só ensinando aqui o familiar a regular a estimulação, né, a frequência que vai estimular. Então, veja, ele tem um tremor, e aqui eu ajusto, né, e vou começar a estimular, e o paciente aqui que está rígido, veja que o tremor desaparece, né, totalmente, o paciente, inclusive, ele vocaliza aqui algumas coisas, o som é muito baixo, não dá para vocês ouvirem, então ele fala, diz que está bem, que consegue agora falar, que antes ele não conseguia, e eu peço para ele fazer movimentos de controle, veja a habilidade que ele tem. Porque aí, no caso, eu estou tendo, né, uma estimulação com o eletrodo lá, certo? O que a gente, né, propõe aqui, por exemplo, o ato de pedalar faz exatamente algo semelhante, só que é para o mecanismo de retroalimentação sensorial, que vão chegar e ativar essas áreas que bloqueiam, né, o tremor, né, que bloqueia, né, essa rigidez, né, que ocorre nos pacientes com Parkinson. E também melhora, né, a parte cognitiva dos pacientes com Parkinson. Porque quando a gente vai falar, né, do Parkinson, o Parkinson não é só alterações motoras. Então, isso aqui é o circuito relacionado ao motor, que é o córtex, né? Aqui é os gânglios da base, né? Está aqui, os núcleos da base, que vai do córtex para o putame, globo pálido, no tálamo, e no tálamo retorna para cá. Então, esse aqui é a via de controle motor. Aqui é o circuito executivo, relacionado com tomada de decisão. A diferença aqui desse circuito é porque aqui a via direta é para o putame, aqui é para o caudado dorsolateral, aqui é a saída pelo núcleo ventrolateral, e aqui é a saída talâmica pelo núcleo dorsal e ventral anterior. Então, facilitando aqui a ativação e tomada de decisão. O paciente com Parkinson, ele tem deficiência, tem dificuldade de fazer essas tomadas de decisão. E aqui é os circuitos límbicos, né? Então, assim, no córtex cingulado anterior, vai para o estriado ventral, e aqui para o núcleo medial dorsal, né, do tálamo, e que retorna. Então, aqui no paciente com Parkinson, eu tenho um déficit motor, né, eu tenho um déficit de dificuldade de tomada de decisão e também alterações emocionais. E o mais interessante que a gente tem feito é que quando eu faço, né, o treinamento, eu deixo o paciente com Parkinson, né, a melhorar os sintomas motores, utilizando, por exemplo, o ato de pedalar, né, que retroalimentação ele vai ativar o sistema dopaminérgico, ele melhora, né, os sintomas motores, melhora os sintomas emocionais e melhora a capacidade do paciente, né, fazer tomada de decisão. Então, veja, né, é uma estratégia, né, comportamental, né, que você faz, né, para ativar um circuito neural, né, que melhora os sintomas de uma doença. E hoje, atualmente, a gente está trabalhando na seguinte perspectiva, né, de pegar os pacientes e ver, bem, o indivíduo, só ele pedalar em casa, há uma melhora, isso a gente já sabe. A questão é, se ele pedalar em casa e ele pedalar na rua, aonde ele possa ter interação social, né, ter o deslocamento, porque aí eu vou ter melhora dos sintomas da doença propriamente dito, e se eu melhoro a capacidade dele de se deslocar, eu vou melhorar a interação social dele. E se eu melhorar a interação social, eu vou melhorar o quadro geral, né, da doença, que é algo que a gente está, né, pesquisando hoje, que é um trabalho de doutorado que está em andamento aqui na universidade. Né? Então, gente, por hoje, diga, Ellen. Bom dia, professor. Bom Você dia. falando sobre essa questão do Parkinson, me chamou realmente a atenção. Eu trabalho na atenção primária e aí tem uma paciente que ela tem Parkinson, né? Ela chegou para mim com sintomas de fato bem depressivos, e até então eu realmente não fiz associação nenhuma com questões neurológicas do Parkinson. Eu realmente imaginei que fosse por causa do isolamento, né? Ela já tem Parkinson há mais de 10 anos
tinha uma vida super ativa, era enfermeira, né, trabalhava e tudo, e aí essa saída desse ambiente social, isso era a minha hipótese, né, que favoreceu esse quadro mais depressivo, né, de alteração de humor, né, aí aumenta a sensação de incapacidade, enfim, não ver mais perspectiva de vida futura e tal. No processo, eu fiz o encaminhamento para ela ser acompanhada pela equipe do SAD, que é o Sistema de Atendimento Domiciliar, com fisioterapeuta, mas essa coisa da bicicleta, eu acho que talvez fosse algo super importante para ela, né? Ela está muito rígida, toma medicações há bastante tempo, não consegue ver avanços, né? Evolução nesse processo, até para ela falar comigo, porque o atendimento estava sendo via remoto, né, digital, até para conseguir fazer o atendimento com ela era difícil, porque ela ficava super mal por não conseguir nem segurar o aparelho celular, por exemplo, né, para a gente conversar, e a voz muito trêmula, enfim, tinha dias dela desistir. E eu realmente não fazia ideia de que o quadro cognitivo dela podia ter interferência da questão neurológica. Isso me chamou muita atenção. E aí a sua pesquisa, né, até também me chamou a atenção. Se for o caso, depois eu queria até o contato, se for viável para que ela, de repente, possa participar, eu posso sugerir a ela, para benefício mesmo, né, do desenvolvimento dela. Perfeito, Ellen. Então, assim, na verdade, a alteração emocional que ela vai ter, ela é das duas coisas, ela é intrínseca da doença e também pelo próprio isolamento, né? São as duas coisas. E tem alguns pacientes, por exemplo, que eles se tornam, né, a dificuldade é tão grande que eles não conseguem conversar, eles não conseguem interagir com os familiares. E aí, o que você faz? Né? Usando, por exemplo, essa que a gente chama de bicicleta horizontal, que é esse modelo aqui que a gente usa, né? Então, ela fica aqui, a pessoa não precisa saber nem andar de bicicleta, né? Então, imagine, a pessoa não consegue conversar por causa da dificuldade. Ela vem para cá e começa a pedalar, né? Enquanto ela está pedalando, ela consegue começar a falar tranquilamente. E aí ela fica super contente, porque ela está aqui e ela começa a interagir com os familiares. Né? Então, ela vivia sentada, quieta, com dificuldade de falar, aí agora ela está aqui, começa a pedalar e como se tivesse se liberado, né, do tremor e da rigidez. Né? E aí, com isso melhora o estado emocional dela bastante grande e a interação dela, né, com, né, os familiares, tal, e etc. E aí você fica à vontade, viu, Ellen? Né? Você tem lá o meu e-mail lá no Siga, você pode escrever para mim e tal, e a gente pode conversar direitinho sobre, né, a possibilidade, né, de lhe orientar tal, né, sobre essa paciente. Obrigada, professor. Diga, Paula. Professor, fiquei pensando aqui no custo, né, de pacientes que não têm a possibilidade de ter essa cadeira, né? Existe uma outra forma de ajuda para essas pessoas que não podem adquirir, não sabem andar de bicicleta, né? Então não irão poder fazer efetivamente, né, aquele circuito de subir, de andar, e aí não tem condições realmente de adquirir essa bicicleta, né? A que o senhor mostrou agora. E aí, tem um outro caminho de estudo feito para tentar também ajudar pessoas que não podem adquirir ainda essa bicicleta ou não? Ainda não. Aqui no Brasil, não. A gente tem, inclusive, já discutido, né, a possibilidade de se, né, criar, né, centros em locais em que a população pode ir. Nos Estados Unidos, você já tem isso, né, você já tem, né, clínicas, né, em que você tem como se fosse quase uma academia, entendeu? Então, é disponibilizado, né, para o paciente ir lá, né? Aqui a gente não tem. Então, a gente, inclusive, né, até estava fazendo uma discussão junto, né, a sociedades organizadas, tanto dos pacientes como da neurologia, né, no sentido, você tem todo um esforço de criar, por exemplo, as academias,
né, em praça, tá, para as pessoas fazerem exercício. Por que não, por exemplo, eu ter, né, ali um ambiente, né, uma bicicleta horizontal simples, né, em locais onde você tenha, por exemplo, pacientes, né, com Parkinson. Se eu tenho, por exemplo, uma unidade básica de saúde em tal lugar, que é o centro de referência para paciente com lesões, né, com Parkinson, por que não colocar lá e facilitar com que as pessoas, né, possam ser atendidas? Porque o custo, né, de uma cadeira dessa para, por exemplo, para o Estado ou para um sistema de saúde, né, é baixo. Né? Para o indivíduo simples que ganha um salário mínimo, isso é alto. Né? Mas, né, para o sistema de saúde, né, esse custo ele é mínimo. E o ganho que você tem só em não ter o prejuízo, né, ou seja, os problemas, os custos maiores em relação aos problemas de saúde que o paciente vai ter, são mínimos. Né? Então, você tem um ganho. Né? Mas, infelizmente, a gente não tem ainda isso formalizado como uma política, né, pública, né, aqui no nosso sistema de saúde. Entendi, professor. Obrigada. Adelise? Olá, professor. Não, eu achei interessante o seguinte: minha mãe sofreu um acidente vascular e vinha um fisioterapeuta aqui na minha casa fazer uns exercícios com ela. Eu gostaria. Aí ele trouxe com ele um pedal. Eu não sei se foi criação dele, mas que me chamou a atenção, como se fosse uma bicicleta, só o pedalzinho da bicicleta, certo? Para que ela fizesse exercício. E aí eu fiquei pensando, né? Porque me chamou a atenção. Essa cadeira, existe regulação de força, de alguma coisa, ou não? Existe. Essa que a gente tem no laboratório, existe. Existe diversos modelos, né? Sim. Existem modelos bem simples, né? Existem modelos que têm a regulação mais complexa. Existe, inclusive, algumas que têm, inclusive, né, um motor em que as pessoas só fixam o pé, então ela nem precisa fazer a força física do pedalar, só o motor da bicicleta que faz automaticamente, ela fica só mexendo, porque para alguns pacientes que são mais tem uma rigidez maior, ele não consegue iniciar o pedalar. Então, você coloca e ele aperta só um botão e ela começa a fazer, né, a atividade, né, porque o importante é o estímulo sensorial, não é o esforço físico que ele faz. Embora o esforço físico melhore, né, o cardiovascular dele. Mas o importante para diminuir, né, os sintomas é o sistema sensorial, então é o pedalar em si. Obrigada, professor. Mais alguma pergunta, turma? Não, nós vamos fazer um intervalo agora para o almoço, nós vamos almoçar e a gente volta às 2h. Pode ser, Lucas? Diga. Professor, rapidinho. E daqueles pacientes que não sabiam andar de bicicleta, tem Parkinson, e aí é possível para eles aprender esse o andar de bicicleta não, aí a gente vai ter que usar esse tipo de bicicleta aqui para o paciente que não sabe andar de bicicleta. Certo. Então, para algumas pessoas que eu sei, ele não sabe, ou então é um idoso que, na verdade, ele não quer andar, ele tem medo de andar, ele mora num ambiente que ele não dá para sair na rua. Certo? Então, assim, aí ele não consegue andar. Então, imagine que, por exemplo, uma das coisas que a gente tem feito é discutido com alguns gestores públicos no Brasil, dizendo assim, olha, gente, se você criar condições de ciclovias, de segurança, para que os pacientes possam se deslocar, eles vão ter um ganho grande. Agora, para quem não sabe andar de bicicleta, ou então uma pessoa já muito de idade, tem medo, ou mesmo é um pouco mais jovem, mas tem medo de andar na bicicleta na rua, aí você tem essas alternativas dessas bicicletas que a gente chama de bicicletas horizontais e estacionárias, ela não se mexe. Né? Então, aqui ele não tem um problema de equilíbrio, ele não cai. Mas, no caso, assim, o Parkinson, ele traz algum prejuízo a nível do aprendizado cognitivo, o aprendizado motor
andar de bicicleta? Não obrigatoriamente. O que ele vai ter dificuldade, né, é de iniciar o movimento. Certo. Né? Então, ele precisaria fazer um treinamento aqui, nesse tipo de bicicleta, melhora os sintomas, e aí aprender, né, a andar. Certo, entendi. Professor, me diga uma coisa, teve alguma resistência com os pacientes que sabiam andar de bicicleta e que foram colocados na bicicleta para andar a primeira vez, né? Eles têm um Parkinson, então não tinham ainda essa experiência de andar na bicicleta, né? E aí, quando vocês sugeriram, aí, vamos fazer, né? Vamos fazer esse circuito, vamos andar, vamos caminhar, vamos ver como você reage, convida, enfim. Tiveram alguma resistência e o medo mesmo de eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir pedalar, eu não vou andar. Houve ou não? Ou a grande parte sim, outra não? Me conta Porque, um pouco. assim, os casos que eu tenho são poucos, né? E todos eles eu tenho apresentado, né, os vídeos das pessoas e eles respondem muito bem, certo? Mas, assim, o que a gente tem, assim, algumas pessoas dizem, olha, mas eu não vou andar na rua. É o medo de ir para a rua. Né? Sim. Aí, por exemplo, tem, dois pacientes de Campinas, de São Paulo, né, que eu acompanhei, que a família leva, né, para um parque. Né? Eles andam de bicicleta no parque. Aí isso dificulta um pouco eles poderem usar. Aí eu disse, olha, vocês poderiam estar fazendo isso, conseguir uma bicicleta, né, horizontal para ele fazer, ele poder andar bem, né? Isso depende também muito da bicicleta, né? Porque muitas vezes, né, a bicicleta que a gente tem, a família tem disponível às vezes em casa, é uma bicicleta que não ajuda muito o equilíbrio. Então, por exemplo, se você tem um varão, o paciente não consegue passar a perna, né? Por cima do varão, porque ele tem Parkinson. Né? Então, você usa esse modelo, mais modelo feminino, que aí ele não precisa ter fazer esse movimento de levantar a perna. Ele consegue, né, subir mais tranquilo para a bicicleta. A Bruna, essa questão se ele é protetivo, isso eu suspeito que sim, mas a gente não tem evidência para ter essa afirmação, né? Que ele possa ser protetivo. Parece que sim, né? Mas a gente não tem dado suficiente ainda, né, na literatura para ter essa afirmação de que quem anda se protege, ou seja, mesmo quem anda de bicicleta vai ter um Parkinson menos intenso ou mais leve e tal. Tem assim uma evidência geral de que parece que, é claro, isso provavelmente tem uma lógica, né? Qualquer atividade física melhora o bem-estar geral da pessoa, né? E essa melhora do bem-estar, né, ajudaria a qualquer doença neurodegenerativa você ter, né, uma sintomatologia menos intensa. Né?